Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar moderando aqui hoje a apresentação do Valdir Belisário. Esse é o movimento, é mais uma ação do movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa da Ethos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. A apresentação de hoje vai ser sobre... deixa eu me apresentar, eu sou Ângelo Justo, eu sou engenheiro civil aqui da Tecomate, Engenharia de Recife, e vou moderar hoje os trabalhos hoje com o Valdir. A palestra vai ser, o bate-papo vai ser a importância do plano de uso, operação e manutenção de fachadas, com o engenheiro Valdir Belisário, dos Santos Júnior. Ele é engenheiro civil formado pelo UNB, especialista em alvenaria estrutural pela associação, pela BCP, né? Mestre em estruturas de construção civil pelo programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, engenheiro sênior representante no Distrito Federal em Goiás, da ABCP. Também é membro da Câmara de Desenvolvimento Urbano do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal e coordena as ações da Comunidade da Construção de Goiânia e o programa do PDE, lá do Distrito Federal e de Goiás. Então, Valdir, boa sorte, desejo todo sucesso aí na apresentação e no final a gente volta para fazer as perguntas que forem feitas aqui no chat. Só para deixar claro para todo mundo, quem estiver acompanhando, que esse material também está disponível, ficará disponível pelo YouTube, é só entrar com a hashtag Todos pela Construção, e esse material vai estar disponível para todos. Então, Valdir, boa sorte, e a palavra é sua. Bom dia a todos. Ângelo, muito obrigado aí pela sua atenção e gentileza em ser nosso mediador. Esse trabalho, ele é fruto de um estudo que nós fizemos ao longo de alguns anos aí, muito em função do início da vigência da norma de desempenho, e o objetivo aqui hoje de estar passando para vocês é um pouco dessa experiência que a gente adquiriu. Eu vou começar essa apresentação falando um pouco do papel da BCP na construção civil, que é a entidade da qual eu faço parte, contextualizar o trabalho e iniciar propriamente a apresentação do plano de uso, operação e manutenção de fachadas e finalizar com um estudo de caso de um edifício que foi fruto desse trabalho. Tá ok? Vamos lá. A BCP é uma entidade que foi fundada há quase 84 anos. Ela está presente em 9 capitais, e ela é mantida pela indústria brasileira de cimento e também desenvolve uma série de projetos a partir de parcerias, como, por exemplo, o Sebrae, que é um grande parceiro da ABCP ao longo desses anos. Bem, a ABCP ela tem uma atuação durante o processo de produção do cimento e após o cimento pronto, e nós trabalhamos essa atuação após o cimento em algumas áreas de atuação, na parte de vias concretas, o pavimento de concreto, na parte do Programa de Desenvolvimento Empresarial de Fabricantes de Artefatos, o PDE, que busca qualificar tecnicamente e para fins de gestão os fabricantes de artefatos, a Comunidade da Construção, que esse trabalho surge muito em função das ações da Comunidade da Construção. Eu faço parte da coordenação da Comunidade da Construção em Goiânia, junto com o professor Oswaldo Cascudo e junto com a Daniela Guimarães, e quando a norma de desempenho entrou em vigência, nós iniciamos um grupo de trabalho lá chamado Oficina da Norma de Desempenho, e nós percebemos que o item manutenção era o item que merecia uma ação mais específica. A parte de empreendedor de obra e o projeto Soluções para Cidades. Esses projetos são foco das nossas ações na ABCP. E mais acima aqui na tela, vocês percebem os associados da ABCP, as empresas fabricantes de cimento que nos ajudam a desenvolver os nossos projetos. Nesse próximo slide, a gente percebe que a gente tem uma série de figuras aí que mostram que, ao longo do tempo, você vai perdendo o desempenho do seu sistema dentro de uma edificação, muito em função dos agentes que, de alguma maneira, vão afetando esse desempenho,
E quando você projeta um prédio, você procura atender às necessidades do usuário. A norma de desempenho, ela entrou em vigência em 19 de julho de 2013. E ela passou a estabelecer uma série de requisitos de desempenho, são os atributos, critérios de desempenho, uma maneira de quantificar, e os métodos de avaliação, como que você faz essa avaliação. A partir da vigência da norma de desempenho, nós percebemos que os atores envolvidos na vida útil de um edifício aumentou. Então, você tem a figura do projetista, você tem a figura do construtor, você tem o fornecedor, e a partir da norma de desempenho, o usuário passa a ter um importante papel, porque é ele quem vai fazer o uso e operação daquela edificação. Dentro dessa linha, a gente, quando vai desenvolver um plano de manutenção de um prédio, você tem duas normas importantes. A 14037, que estabelece as diretrizes, e a 5674, que estabelece os requisitos. E nós percebemos que quanto mais cedo você atua na execução da obra, na fase de projeto, logo em seguida na fase de execução, você vai tendo um aumento numa escala de 5 vezes os custos da obra. Ou seja, quanto mais cedo você tiver o problema resolvido, de preferência na fase de projeto, menores vão ser os custos da obra ao longo do tempo. Vamos em frente. Quando você fala em plano de uso, operação e manutenção, é importante você verificar que a norma 15575, ela estabelece os requisitos e os critérios para fazer essa manutenção de edifícios, observando que hoje a norma de desempenho, ela foca muito em edifícios residenciais. A construção civil, em especial o cenário das habitações, ela passou a ter uma modificação a partir do início da vigência da norma de desempenho. Como eu falei anteriormente, você passa a ter critérios, números, para você poder mensurar se aquele edifício atende ou não os requisitos de norma de desempenho. E nós sabemos que uma edificação, ela vai do desempenho, ele vai crescendo em função do tipo de obra. Então, você tem o desempenho mínimo, tá certo? E você pode ter o desempenho máximo. A complexidade de serviço de manutenção de edifícios, agora eu faço aqui um paralelo, quando você compra um veículo, ela é uma atividade que exige uma certa complexidade por parte de quem está fazendo, não só a atividade de vistoria e inspeção, como a própria atividade de manutenção. Mas vamos fazer um paralelo com os veículos. Nós, quando compramos um veículo, a gente sabe que esse veículo, ao longo de um período, ele vai ter a sua garantia. Mas também, se nós não fizermos as atividades de manutenção, nós vamos perder a manutenção. Então, hoje, os edifícios passam a ter essa visão. Inclusive, no último live que teve da webinar, o engenheiro Mário William, que hoje preside a ABNT, ele até comentou que logo em breve nós teremos uma norma que vai tratar da atividade de manutenção, inclusive dentro dessa visão da analogia, como que nós tratamos os nossos carros. Durante a fase de planejamento de uma obra, a atividade do projeto, ela tem papel extremamente importante, porque no projeto é que nós vamos definir como que nós vamos executar essa obra, como que vai ser o planejamento dessa obra e, principalmente, quais os materiais que vão ser utilizados, até para nós termos como aferir, avaliar a durabilidade desse material. Aí vem uma atividade extremamente importante dentro da atividade de manutenção, que é o papel da degradação no desempenho do edifício. Então, a gente percebe que a ação de degradação, ela dura durante um período. A partir disso, a gente vai identificar qual que é a sensibilidade desses materiais, quais os mecanismos de degradação e qual que é a estimativa para a vida útil dessa edificação. Avançando um pouco mais,
a gente percebe que quanto maior os agentes de degradação, menor o desempenho e, em consequência, menor a vida útil. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento e, no caso específico das fachadas, que fazem parte das envoltórias das edificações, elas estão muito mais susceptíveis às ações de degradação por parte do meio, como, por exemplo, a chuva, o vento, enfim. Quando nós iniciamos esse trabalho, a gente criou um roteiro para sistematização do plano de manutenção, onde a primeira atividade é caracterizar esse edifício, entender como que esse edifício foi projetado, qual foi a vida útil que foi estimada para essa edificação, quais os materiais que foram envolvidos, enfim, entender o invólucro dessa edificação. Depois entender aonde que essa edificação está edificada, se é numa região de baixa umidade, se é numa região de alta umidade, se é numa região que tem um alto ou baixo gradiente térmico, se ela tem atividades marinhas incidindo muito forte sobre a fachada, enfim. Feito isso, inicia-se a atividade de vistoria e inspeção. Feito essa atividade, verificando que o desempenho térmico, acústico, estanqueidade, segurança e durabilidade estão dentro do previsto, executa-se a atividade de manutenção preventiva. Quando você percebe que algum desses itens de desempenho não está sendo atendido, busca-se fazer uma atividade de manutenção corretiva. A partir disso, faz-se uma nova vistoria e inspeção para verificar se esse desempenho voltou ao que estava previsto em projeto. Quando nós fazemos a atividade de vistoria e inspeção, aqui vocês percebem duas tabelas, uma focando em atividades de vistoria e outra em atividade de inspeção. A vistoria é uma atividade rotineira, superficial, realizada às vezes pelo usuário, ou se ele sentir a necessidade de contratar um profissional mais habilitado, que visa atestar o funcionamento da fachada em todo ou em suas partes, onde você tem as alvenarias, os revestimentos e os vãos que compõem essa fachada. Já a atividade de inspeção é uma atividade mais técnica, ou seja, ela exige que um profissional qualificado, habilitado pelo CREA, possa fazer essa atividade. Ela exige um planejamento a partir de um calendário definido no manual de uso, operação e manutenção da edificação, com o objetivo de acompanhar e registrar a evolução da fachada. Extremamente importante identificar e registrar o que foi feito durante as atividades de inspeção. Até porque, amanhã ou depois, em se havendo um problema que seja na atividade do projeto, na atividade da execução ou dos materiais, o usuário pode comprovar que ele vem sistematicamente procedendo às atividades de manutenção para a sua edificação. Agora, é importante que a gente estabeleça como que você vai avaliar se a sua atividade de manutenção vai ser preventiva ou vai ser corretiva. Para isso, a partir de um trabalho dentro do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília e utilizando uma metodologia para mensurar a degradação, desenvolvida pela professora doutora Jéssica, nós chegamos a essa tabela que vocês percebem aí, onde, a partir de a verificação do seu prédio, onde você estabelece pequenas seções para poder identificar o tamanho ou quão importante representa aquele tipo de anomalia, você vai identificar a urgência ou não da atividade de manutenção. Então, você percebe nessa tabela que você vai do nível 0 ao nível 4. Então, você tem uma condição satisfatória, uma boa condição, uma ligeira degradação, uma degradação moderada e uma degradação generalizada. Essas duas últimas, o nível 3 e o nível 4, a gente percebe, a gente identifica que já houve uma perda do desempenho da edificação. Logo, é importante que a gente proceda uma atividade de manutenção corretiva, de tal modo que a gente recupere
o quão antes o desempenho satisfatório da edificação. Um exemplo dessa perda de desempenho da sua edificação é, por exemplo, quando você começa a perceber o nível de infiltração da área externa para a área interna da edificação. Agora, quando você trata o nível 0, o nível 1 e o nível 2, você percebe que ainda está com desempenho satisfatório e que você tem que proceder àquelas atividades previstas no manual de uso, operação e manutenção da edificação para as atividades de manutenção preventiva. Ou seja, você faz uma vistoria da edificação e percebe que, por exemplo, um ponto da sua junta está necessitando uma limpeza e uma reexecução da sua junta. Então, é importante você perceber isso e fazer o efetivo tratamento daquela parte da sua edificação que está apresentando algum tipo de problema. Só que quando você executa essa vistoria, você precisa fazer isso com o pessoal devidamente preparado e qualificado para isso. Vocês percebem nessas imagens aí que nós estamos fazendo uma vistoria em cima de um prédio situado em Brasília, que nos procurou à época, no caso, procurou o Laboratório de Ensaios de Materiais da Universidade de Brasília, para que fosse feito um levantamento para atender, para voltar ao desempenho. Foi feito esse levantamento, foi feita essa vistoria, e como vocês percebem, a partir do levantamento que você mapeia o prédio e você identifica as principais anomalias que essa fachada tem, você vai, como que eu posso falar? Você vai ranqueá-la em função do nível de degradações em termos de percentuais que você percebeu na sua edificação. Feito isso, você faz a caracterização dela dentro daquela tabela anterior, onde você tem, por exemplo, falhas de rejunte, fluorescência, falhas de vedação, fissuração, deslocamento cerâmico. Então, a partir desses percentuais, no caso específico desse prédio que foi feito o levantamento, ele foi identificado como nível 3, degradação moderada. Voltando aqui, o nível 3, você percebe que você tem que fazer uma atividade de manutenção corretiva, porque você já percebeu grande parte do desempenho da sua fachada. Nesse caso específico, foi feita a vistoria em um edifício residencial de Brasília para avaliar o nível de degradação e estabelecer o nível de intervenção, onde foram detectados os pontos críticos nas fachadas norte e oeste. Aqui é importante essa verificação da fachada norte e da fachada oeste. Nessa fachada norte e nessa fachada oeste, olhando no caso de Brasília, percebe-se uma grande incidência solar, da energia solar, e também uma grande incidência das chuvas dirigidas. Por isso, essas duas fachadas foram as mais afetadas no que tange a patologias. Percebeu-se, durante o início do trabalho de vistoria e inspeção, uma ausência de um projeto de revestimento. Percebeu-se grande parte das unidades estavam tendo infiltrações internas, ou seja, perda da estanqueidade, deslocamento acentuado de cerâmicas, grande quantidade de trincas, falhas no rejunte, dentre outros problemas identificados. Logo, essa edificação necessitava uma atividade de manutenção corretiva. Aqui, para ilustrar algumas imagens que mostram, com foto mais específica e mais em cima, das principais manifestações que foram identificadas durante a atividade de vistoria de inspeção. Aqui você percebe a junta da edificação com um grande problema, aqui você percebe um deslocamento da cerâmica, aqui você percebe que houve um problema de trinca, fissura ao longo da sua parede, da sua fachada, aqui outro problema, enfim, você percebe que as imagens fotográficas demonstram que, infelizmente, a fachada dessa edificação estava bastante comprometida. Aqui mais uma sequência de imagens. Então, você percebe, já fazendo a vistoria por dentro das unidades, nessas figuras
mais abaixo e nessa mais à direita, que, infelizmente, era necessário uma atividade de manutenção corretiva mais urgente para que você pudesse ter a efetiva recuperação do desempenho inicialmente previsto para aquela edificação. A partir desse levantamento das principais manifestações identificadas, nós partimos para essa tabela, onde você tem a região onde você identifica as manifestações. Então, nós temos paredes contínuas, aberturas, sacadas, cantos e extremidades, transição entre pavimentos e a parte de topo. E as principais anomalias: deslocamento de cerâmica, fissuração, falha de rejunte, eflorescência e falhas de vedações. Ao quantificar essas anomalias, é gerado um projeto, onde esse projeto diz o que deveria ser feito para essa fachada desse prédio. Aqui é importante uma informação. Nós percebemos hoje que, quando se trata em recuperação de fachada, hoje está se partindo muito para a reconstrução da fachada, porque o usuário, nesse momento que ele identifica algum tipo de situação, ele pensa muito mais na parte estética da sua edificação do que efetivamente na recuperação do desempenho da sua edificação. Daí a importância dessa atividade de vistoria e de inspeção, de tal modo que você consiga quantificar o quanto está prejudicada a sua edificação, de tal modo que você saiba se você vai ter que fazer uma atividade pontual de manutenção, uma atividade mais generalizada de manutenção ou até uma reconstrução da sua fachada. Essas principais anomalias, deslocamento de cerâmica, fissuração, falha de rejuntes, eflorescência e falhas de vedações, são as principais anomalias que a gente identifica quando você vai fazer a vistoria de uma fachada de uma edificação. Lembrando que, como a fachada faz parte da envoltória da edificação, ela com certeza ela é profundamente afeta pelos agentes de degradação. Como eu falei anteriormente, principalmente a chuva, a variação térmica. Então, quando você olha para isso, é importante que a gente tenha esse cuidado. Hoje, a gente também percebe que muitas fachadas estão tendo uma perda da sua função. Por exemplo, as pessoas colocando equipamentos de ar-condicionado pendurados na fachada. É importante verificar se aquela fachada foi prevista para esse tipo de esforço, se não foi, o que deve ser feito, de tal modo que você possa colocar o seu equipamento de ar-condicionado. Então, tudo isso são características extremamente importantes que, num passado não muito distante, sempre era remetido à construtora. Hoje, o usuário ele passa a ter papel extremamente importante dentro dessa atividade de cuidado, de zelo pela sua fachada, pela sua edificação. Posto isso, ao avaliar esse prédio, face à gravidade, verificamos que deveria ser feita uma reforma da fachada, com o objetivo de recuperar a edificação nas questões aqui discutidas. Então, foi orientado que fosse contratado um profissional qualificado para fazer uma repaginação dessa fachada, porque, no caso, o condomínio optou pela reconstrução da fachada, formulação de um projeto e especificação de fachada por engenheiro ou entidade de comprovada especialidade, de tal modo que definição dos materiais corretos, cerâmicas, argamassas, outros, definição do processo executivo, etapas, cuidados, detalhes, disposição das juntas de revestimentos, ensaio dos materiais, metodologia de avaliação no processo, definição da forma de demolição da fachada, cuidados especiais para não destruir os elementos de alvenaria, ou seja, até onde você poderia fazer a demolição do revestimento, formulação do caderno de encargos para a contratação da empresa construtora, ou seja, ter tudo claramente, ter um processo executivo bem
bem específico, de tal modo que o condomínio tivesse condições de fazer uma contratação com tranquilidade. Contratação de uma empresa construtora com condições de fazer o serviço, com o seu registro junto ao CREA correto, acompanhamento da execução conforme procedimento definido no projeto de fachada. Essa atividade, acompanhamento da execução, que é uma atividade extremamente importante e deveria estar inserida dentro do projeto executivo. Execução da impermeabilização nas lajes das varandas, projeto de impermeabilização em empresa específica, correção dos problemas de corrosão observados nas esquadrias e também nos elementos estruturais. Uma vez que as esquadrias já são atingidas e muitas delas já deterioradas, sugere a substituição global das mesmas. Para tal, deverá ser feito projeto adequado para que não sejam repetidas as falhas observadas neste estudo. Uma coisa que a gente percebe muito nessa avaliação que foi feita a posterior da avaliação, da vistoria, da inspeção, foi a elaboração de um caderno de encargos para a contratação e, principalmente, a execução de um projeto bem detalhado, de tal modo que facilitasse a sua contratação, a sua aquisição dos materiais a serem utilizados e o processo de execução dos serviços a serem trabalhados. Ao final, o prédio sofreu uma atividade de revitalização, reconstrução, onde vocês percebem a foto à esquerda, o prédio anterior, e à direita, o prédio após a sua recuperação. Uma coisa que a gente percebe é que o usuário, de uma maneira geral, ele muitas das vezes ele está mais preocupado com o item 2, que é a valorização do empreendimento, do que o item 1, que é a recuperação do desempenho. Principalmente no caso específico desse prédio, que você percebia infiltrações muito constantes nas unidades verificadas. Então, esse trabalho, ele procura mostrar principalmente o quão importante é o usuário, o condomínio, ter clareza na hora de contratar um profissional habilitado, um profissional qualificado para fazer a sua inspeção, a sua vistoria da sua edificação, de tal modo que você tenha um relatório o mais próximo da realidade, da necessidade de serviços a serem executados, ou seja, na manutenção preventiva, ou seja, na manutenção corretiva. E voltando naquela tabela mais atrás, vocês percebem que a partir de você mensurar, avaliar o quão degradado está a sua fachada, você vai ter um entendimento para saber se vai ser uma atividade de manutenção preventiva, que tem um custo muito menor, ou uma atividade de manutenção corretiva, que com certeza vai apresentar um nível de desembolso por parte do usuário maior. Basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu agora ofereço aqui meu e-mail para quem queira fazer algum tipo de contato a posterior, mas estamos aí à disposição para passar um pouco do nosso conhecimento, que é muito em função dessa nossa experiência ao longo aí desses 18 anos na coordenação da comunidade da construção, que a gente percebe que não só o usuário tem essa preocupação, mas principalmente as construtoras com pós-obra. Hoje nós percebemos que até em função das exigências da norma de desempenho e do nível de qualidade das construtoras, que hoje as obras elas têm os projetos executivos todos bem detalhados, em especial os projetos de alvenaria, os projetos de vedações e os projetos de revestimentos, que com certeza vão facilitar a execução da obra e não só isso, a atividade de pós-obra. Porque como eu comentei com vocês, quando nós fomos fazer essa avaliação dessa edificação aqui em Brasília, a primeira coisa que percebeu foi a ausência de projetos. Projetos esses que com certeza nos dariam condições de ter um nível de entendimento das manifestações patológicas com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade. Agradeço aí a presença de todos e eu passo a palavra agora aí para o nosso debatedor, professor, doutor Ângelo Juste.
Olá, pessoal. Eu acho que Alô, Valdir? Todos nos ouvem? Sim, com certeza. O Ângelo, eu acho que teve algum probleminha, né? Eu tô aqui. Tudo bom, Ângelo? Desculpa, eu entrei porque eu achei que você tivesse caído. Vocês podem ligar a câmera? Pronto. Só vou passar a palavra para o Ângelo aí, que vai ajudar na moderação. Grande abraço. Valeu. Valdir, parabéns, viu, Valdir, pela apresentação. Acho que ficou muito claro. Esse tema aí da manutenção de edifícios, eu acho que a gente está mudando muito o conceito sobre isso, né, em função, principalmente aí depois da norma de desempenho. Acho que esse estudo de vocês aí lá na Universidade de Brasília é um grupo de trabalho que não é só o Valdir, é o professor Bauer, é a Jéssica e uma série de outros colegas já que estão trabalhando com isso já há algum tempo, a Nazaré também. Então, eu sei que é um trabalho árduo e que, vamos dizer assim, tem muita coisa que a gente precisa ainda avançar nessa discussão, né? Mas eu afirmo, tenho certeza que é uma discussão que a gente está mudando, né? A forma de enxergar. Você colocou numa dos seus slides aí os agentes envolvidos, né? A gente até então pensava muito no papel do projetista e o papel do construtor, mas eu acho que com a norma de desempenho ficou muito clara a responsabilidade também do fornecedor de material e, sobretudo, agora também do usuário, né? Acabou aquela história do usuário simplesmente exigir manutenção ou querer que a manutenção seja feita e não ter registro de nada, não ter informação de nada. Eu acho que, para a engenharia como um todo, é fundamental que essa manutenção seja feita mediante um registro, né? Mediante um trabalho profissional, de fato, que esteja atuando ali para poder a gente ter certeza de que aquilo ali não foi feito por uma pessoa qualquer que desceu numa cadeirinha e fez a manutenção da fachada, né? Então, é um papel nosso da engenharia fazer com que essa atividade seja feita de uma maneira profissional, né? A pessoa que quem gerencia aquilo tem que assinar um ART daquela atividade. Existe uma norma, você foi muito feliz quando colocou aquela norma que define como é que são os planos de uso, operação e manutenção para isso, né? E hoje no Brasil existem softwares que auxiliam desse tipo de coisa, né? Da gestão da manutenção, né? E não só para edifícios residenciais, que é o foco da norma de desempenho, para edificações comerciais, imagina um shopping, um estádio de futebol, né? Esses empreendimentos de maior porte, se você não tem uma gestão dessa manutenção, tudo fica muito dificultado, né? Então, a gente aqui, por exemplo, aqui na Tecomate, a gente desenvolveu um software chamado Facilitate, que cuida exatamente disso, que é trata da gestão da manutenção de edifícios. Eu acho que você foi muito assertivo nisso. Mas, parabéns, Valdir. Agora, eu vou fazer algumas perguntas que vieram dos participantes, né? E aí, tem muita coisa relacionada, assim, com isso que a gente está discutindo, como, por exemplo, você, Valdir, na sua opinião, essa atividade de manutenção em edifícios, eles vão se tornar, no futuro breve, uma realidade mesmo, com a responsabilidade dos usuários, ou vai ser feito pelos construtores? Como é que você entende a questão jurídica envolvida nessa questão de monitoramento e controle de manutenção nas fachadas? Você acha que isso, para o futuro breve, é uma atividade que vai ser feita pelo construtor, pelo usuário, mediante softwares como esse? Como é que você enxerga essa questão da manutenção no futuro próximo? Boa pergunta, Ângelo. Eu vou dar um passo atrás, que eu acho que é importante, porque você fez uma citação com relação a esse trabalho que a Universidade de Brasília, mais especificamente o Programa de Estrutura e Construção Civil, vem trabalhando na figura do professor Bauer. Porque quando você olha para um trabalho como esse que eu apresentei para vocês, parece que as informações caíram de maneira simples. Mas é sempre importante o que vem por trás desses trabalhos, o trabalho da Nazaré, o trabalho da Jéssica, de tal modo que você consiga avaliar, tá certo? O quão intenso é a atividade de degradação de uma fachada e como que você consegue chegar a um nível de avaliação para ter esse entendimento. Agora, voltando à sua pergunta. Quando você olha para a norma de desempenho, ela deixa claramente que é responsabilidade do usuário
gerir a atividade de manutenção. Na última webinar que aconteceu, o engenheiro Mário William, que hoje preside a ABNT, ele fez uma colocação extremamente importante, que é uma preocupação por parte da CEBIC, por parte do Sinduscons, para que o usuário tenha esse entendimento da sua responsabilização no que tange a essa atividade de manutenção. E, inclusive, ele cita que, em breve, nós teremos uma norma para tratar a atividade de manutenção dos edifícios. Dentro dessa linha, eu faço uma analogia muito clara, como eu citei anteriormente, dos veículos. O veículo, quando você não faz a atividade de manutenção, e ela está bem clara lá no manual de uso do seu veículo, que você tem que trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros, você tem que fazer as atividades de limpeza dos bicos injetores, enfim, durante um período. Se você não vai na concessionária e não executa aquela atividade, o que acontece? Você acaba perdendo a garantia do seu veículo. Aí eu vou fazer uma outra colocação. Apesar da complexidade, inclusive é uma coisa que eu sempre defendo muito, não sei o quão é viável ou não, eu acho que as construtoras poderiam trabalhar uma atividade de pós-obra mais intenso. É óbvio que uma atividade remunerada por parte do usuário, no que tange à atividade de vistoria e inspeção periódica da edificação, porque não tem mais ninguém habilitado de quem executou aquela obra do que o próprio construtor. E ele criar um conceito muito parecido com o conceito das concessionárias. Porque você tem o fabricante de automóveis, que é quem te dá a garantia, mas você tem a concessionária, que é como se fosse um intermediário entre o fabricante e o usuário para essa atividade. E ele acaba sendo o representante da fábrica para as atividades de manutenção dentro do seu veículo. A gente poderia pensar algo muito parecido nessa linha. Talvez, ao final de uma obra, quando uma construtora entregasse uma edificação, ela poderia firmar um contrato durante um período de 5, de 10 anos, com a edificação, com o condomínio, de tal modo que ela fosse a responsável por aquelas atividades de vistoria e inspeção. Agora, isso tem um outro aspecto delicado, porque o usuário ele sempre vai se colocar numa posição de desconhecedor do processo, e ele vai tentar sempre jogar para a construtora as atividades de manutenção, que nem sempre são decorrentes da má execução ou dos produtos. Ela pode ser decorrente de uma utilização errônea, como, por exemplo, eu citei o caso de você estar colocando hoje nas fachadas dos prédios aqueles equipamentos as condensadoras de ar-condicionado. Então, isso é uma atividade importante, mas o entendimento é bem claro. Quem responde pela atividade após a entrega da edificação é o usuário. Ele identificando que houve algum problema na execução ou nos materiais, aí ele pode buscar os meios para ser ressarcido por aquele problema. A pergunta, Valdir, é exatamente isso, de quem seria o responsável por essa contratação. Pelo que eu estou entendendo, no seu entendimento, isso é uma coisa que vem do usuário, ele seria o responsável pela contratação, mas essa contratação pode muito bem ser feita junto à empresa construtora, e ela ser remunerada por isso ao longo de 5 anos, vamos dizer assim, que é o que a gente faz quando tem um carro. Né? Você compra um automóvel e você vai fazer a manutenção dele, você paga pela troca do óleo, enfim, pelo que for necessário. Então, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, a contratação é feita pelo usuário, e o mais racional seria que esse usuário contratasse a própria empresa construtora para fazer essa manutenção ao longo desses primeiros anos. Você entende que seria algo mais ou menos assim, é isso? É a minha visão. Perfeito. Não, porque eu compartilho. E agora eu vou além, Valdir. Eu acho que a gente tem a norma que fala de uso, operação e manutenção, e nessa norma, o próprio construtor, ao meu ver, ele ainda usa muito pouco essa norma a seu favor, porque ele precisa definir muito claramente quais são as operações de manutenção, e a norma descreve claramente isso, não os períodos, a periodicidade, isso é uma coisa que cada construtora define, mas a norma ela define, ela sugere como é que o construtor pode oferecer ao usuário
as informações necessárias para que esse usuário faça a sua manutenção. Entendeu? Então, que é o que a gente tem no automóvel. Não tem aquele manual que ninguém lê, mas é aquele manual gigante. Só que a construtora precisa também ter esse manual muito bem detalhado, muito bem escrito, para servir como auxílio para os usuários. Né? Então, acho que é uma via de mão dupla. O usuário fazer as operações de manutenção, mas com base numa informação que também seja melhor apresentada pelo construtor. Essa é a minha forma de enxergar essa coisa. E eu fico pensando também muito como eu falei para você, em edificações comerciais. A gente que trabalha muito em shopping, por exemplo, então você vê um shopping center que tem 20, 30 anos de uso. Depois de 20 anos, a equipe de administração que está lá, ela mal sabe qual é o tipo de fundação que foi usada naquela obra, 20, 30 anos depois. Então, a gente tem que ter esse registro. Né? Então, softwares como esse que eu falei aqui, antigamente era muito difícil. Quando a gente vai fazer uma manutenção num shopping hoje, você fala assim, vou pegar o projeto de fundação. Cadê o projeto? Não tem nem nada, não tem nenhum papel. No máximo, o cara encontra um papel em nanquim lá atrás, todo comido pelos ratos. Quando, na verdade, hoje acabou essa história. Você coloca tudo numa nuvem, é tudo digital, e você pode ter a história dessa obra e a história da manutenção que foi feita naquela edificação. Então, acho que a gente tem realmente, assim, hoje as coisas mudaram. Por isso que eu falei no começo, as coisas mudaram muito, né, com relação a isso. E ainda bem, né? Ainda bem que é assim. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, Valdir. Você falou aí da questão dos parafusos, né, de fixação dos condicionadores de ar e tal. Isso é um negócio complicado também, né, porque a afirmação aqui é que isso também vamos dizer assim, um elemento que pode gerar vários. Você falou do ar-condicionado, mas várias outras intervenções que são feitas na fachada, e elas são, sem dúvida nenhuma, fatores que podem condicionar a ocorrência de novos problemas, você não acha? Com certeza, é aquela coisa. Hoje, você quando remete ao usuário a sua responsabilização, você percebe que ele passa a sair daquele papel de um mero passivo dentro do processo e passa a ser um ator ativo dentro do processo. Eu vou citar um exemplo que a gente vive muito aqui em Brasília. Na W3 Sul, você percebe ali nas quadras 500 uma série de edificações comerciais construídas e elas têm as suas marquises. Com o passar do tempo, o usuário acabou utilizando aquela marquise como um avanço do seu prédio. E muitas marquises acabaram indo à ruína. Por quê? Isso é culpa da construtora? Não. A função da marquise não é essa. Então, é importante, e por isso eu julgo que o início da vigência da norma de desempenho passou a estabelecer uma relação mais igual para os diferentes atores que compõem a execução de um prédio, que começa no projeto, no projetista, depois você parte para os fornecedores de materiais, quando você, no projeto, define os materiais que vão ser utilizados, depois para a execução, que vai fazer a construção daquele prédio, e, por fim, a pessoa que vai ter mais contato, mais tempo útil com aquela edificação, que é o usuário. E muitas das vezes, infelizmente, por desconhecimento, o usuário acaba utilizando de maneira equivocada as partes que compõem a sua edificação, até elementos estruturais. Tem uma colocação aqui de uma pessoa que fala até aquela questão dos letreiros que são colocados em edificações, que muitas vezes são feitos de forma sem avaliação estrutural, sem nada, e aí eu não sei se essas marquises que você falou lá aí de Brasília, se tem relação com isso, mas às vezes o cara chega no edifício comercial, bota aqueles letreiros enormes, e aquilo é um ponto para entrada de água, aquilo é um ponto para um risco para o usuário que está andando, né, ali embaixo. E quem é que assume isso? Quem é que, em tese, na sua opinião, você acha que deveria fazer como, num caso como esse, desses letreiros? Talvez uma sugestão de teria que ter um RT, uma responsabilização técnica para quem está colocando aquilo ali em cima, não é verdade? Com certeza. Tanto é que uma coisa que eu procurei passar muito isso, não é porque eu sou engenheiro, porque você é engenheiro, mas porque nós temos uma responsabilidade em cima da nossa formação. É importante que o usuário sempre busque um profissional habilitado, qualificado para esse tipo de ação, até para, se for o caso, desenvolver um projeto executivo para aquela atividade que está sendo proposta. E identificar, aí é importante você ter os projetos todos devidamente guardados fisicamente ou eletronicamente, de tal modo que esse profissional possa avaliar se aquela colocação daquela material novo no seu prédio vai estar dentro dos conformes, de tal modo que você não venha proporcionar
uma degradação precoce da sua edificação. E o pior, né, Valdir, que você pensa assim, um prédio com 5 anos, a construtora ainda está muito junto, né? Mas daqui a 10, 15, 20, 30 anos, se você não tem o histórico das manutenções que foram realizadas, vai ser muito difícil, né? E depois de 30 anos quando a gente começa a ver os problemas mais sérios nessas edificações, né? Então, tem que ter um registro de todas as manutenções que foram feitas, como elas foram feitas, né? Então, nos tempos atuais, a gente consegue registrar isso de uma maneira muito mais eficiente, né? Por meio de foto, de documento, e principalmente alguém assinar uma RT desse negócio. O que eu acho é que não estou querendo aumentar o custo para quem está contratando, não, pelo contrário, a gente tem que valorizar a profissão de engenheiro exercida por nós, né? O papel do engenheiro. O cara vai fazer por que a gente vez ou outra vê uns prédios desabando? Porque o cidadão pegou e foi fazer recuperação estrutural dos pilares e conseguiu tirar 6 pilares no mesmo tempo para fazer a recuperação estrutural. É lógico que aquele prédio vai cair. Quem é que é responsável por aquilo? Quem é o profissional que está por trás daquilo? Então, a gente tem que cuidar muito disso. Agora, eu queria te fazer outra pergunta, Valdir, bem dentro do tema que você estava trabalhando, que é o seguinte, essa metodologia que você apresentou, que é do grupo de trabalho lá da UNB, você acha que ela se aplica melhor para algum tipo de revestimento de fachada, mais para pintura, seria para cerâmica também, ou para os dois, ou para um ACM, enfim, você acha que essa metodologia ela se aplica mais para algum tipo de revestimento, ou ela pode ser aplicada de uma forma mais generalizada? Tá, vamos por etapas. Concordo com a sua colocação com relação à responsabilização dos profissionais. Para isso, o usuário, que também vai responder por isso, no caso de você perder o desempenho da sua edificação pela omissão em não fazer a atividade de manutenção. Agora, voltando para essa sua pergunta. Você, quando faz a avaliação, tá certo, do nível de degradação que a sua fachada teve, ali você tem uma observação muito, muito forte para fachadas revestidas com pintura ou revestidas com material cerâmico, tá certo? Porque você vai identificar ali o tipo de fissura, o tipo de descolamento da cerâmica, ou o tipo de anomalia na vedação, enfim. Então, eu acho que ele segue mais essa linha. Outra coisa, essa metodologia que você fala, porque Brasília, por exemplo, tem uma condição climática, né? A degradação ela é muito diferente em Brasília, ou aqui no Nordeste, ou lá no Sudeste, ou no Sul, né? Então, você entende que essa metodologia que a Jéssica desenvolveu no doutorado dela, e que você está apresentando, e que parte do seu trabalho também foi nisso, isso pode ser generalizado, essa mesma metodologia, com algumas poucas adaptações para qualquer região do Brasil, não? Sim, com certeza. Até porque, quando você segue aquele roteiro que eu propus para você verificar como que está a sua fachada, tem uma parte lá que fala dos agentes climáticos, entendeu? O quão eles são degradativos ou não. Por exemplo, você falou o caso de Brasília. Brasília, você tem um grande problema, que é a baixa umidade durante um longo período. Você tem a atividade de um gradiente térmico muito intenso, tá certo? Ao longo do dia. Você começa o dia com uma temperatura de 15 graus, e quando você chega no final ali da manhã, você já está com 30 graus. Então, você percebe só aí uma diferença térmica de 15 graus. Aí você, quando chega, por exemplo, numa região como o Nordeste, e você tem uma salinidade muito elevada, você tem uma atividade do vento muito intensa. Então, você, quando faz as suas condicionantes, quando você vai caracterizar a sua edificação, você verifica, existe um projeto? Qual é o nível de agentes que vão degradar mais precocemente a sua fachada e o que você deve fazer de tal modo que você tenha a proteção para garantir o desempenho satisfatório da sua edificação? É um pouco por aí. Entendi. Valdir, eu acho assim, essa coisa do plano, até teve uma colocação de um colega agora, falando sobre isso, sobre a responsabilidade do incorporador de entregar ao usuário até o próprio projeto executivo de fachada e principalmente o plano de operação e manutenção.
né? Então, assim, o pessoal concorda muito com isso, pelo que eu estou entendendo aqui, da responsabilidade do incorporador vamos dizer assim, na entrega, na elaboração e entrega para o usuário desse plano de operação e manutenção. De novo, fazendo analogia com o carro, porque ninguém melhor, se você compra um carro da GM, ninguém melhor do que a GM para dizer a você qual é a manutenção que você tem que fazer, quando vai fazer e onde fazer. E aí o colega aqui comentando exatamente isso, da responsabilidade do plano de manutenção. Ele pergunta, né, a pessoa pergunta a você qual a sua visão se o projeto de fachada e o plano de manutenção periódica não deveriam ser entregues pelo próprio incorporador. E eu acho que você já respondeu que é por aí, né? O caminho é o próprio incorporador fornecer isso para o usuário, não é isso? Sim, inclusive, eu não vou falar de uma totalidade de 100%, mas eu acredito que grande parte das construtoras que tenham responsabilidade, elas têm que fazer uma entrega técnica para o condomínio. Tanto é que quando você faz a ata de entrega da edificação, nessa ata é eleito o síndico, que é a pessoa que responde civilmente pelo condomínio. Então, após isso, a construtora convida essa figura que faz a gestão do seu edifício para que ele vá à construtora e lá ele receba todas as informações técnicas, mesmo ele não sendo técnico. Então, ele recebe o conjunto de projetos, a atividade, o plano de uso, operação e manutenção, o que pode e o que não pode ser feito na sua edificação, tá ok? Tanto é que aí eu ainda entro um outro aspecto. Nessa linha, você começa a identificar o quão importante é os prédios terem sempre um recurso separado para a contratação de um profissional qualificado para esse tipo de ação. Talvez até o condomínio pudesse, depois de constituído, ter um recurso para esse tipo de ação, de tal modo que, quando fosse feita essa entrega técnica, esse síndico tivesse acompanhado de um profissional qualificado, até para fazer os questionamentos técnicos que, eventualmente, possa existir em função de uma deficiência de parte desses materiais. Mas, com certeza, as construtoras, quando elas entregam, quando fazem a entrega técnica da edificação, porque você tem uma entrega que é a entrega de vistoria, e você tem uma entrega que é a entrega técnica dos documentos que estão envoltos com aquela edificação. Perfeito. Ok, Valdir. Então, acho que eu vou falar um negócio aqui agora que vai inverter um pouco os papéis, tá certo? Em nome da ABCP, eu gostaria de agradecer ao Valdir Belisário por ter participado aí do Todos pela Construção, tá certo? A sua participação, como sempre, muito didática, um cara aí que tem experiência, uma larga experiência na construção, no ramo de construção, um cara que atua, um cara que suja a bainha da calça dentro da obra, além do escritório. Então, Valdir, parabéns aí pela sua apresentação, tá? Acho que foi muito elucidativo para todo mundo. Então, para finalizar, eu queria dizer que essa foi uma ação, mais uma ação de Todos pela Construção, né? É um movimento aí com mais de 100 conteúdos, cada qual com 60 minutos, online, gratuitos, né? Para que todos possam participar. É uma iniciativa da Etos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. E como eu já tinha falado antes, esse material da apresentação do Valdir estará, assim como todos, estão disponíveis, né, esse agora em breve, no YouTube. Basta entrar com a hashtag Todos pela Construção e quem quiser acompanhar pode ver na íntegra aí tudo isso que aconteceu, tá bom? Então, com isso, eu agradeço, Valdir, agradeço a todos que participaram, agradeço a BCP também pelo convite e vamos lá, vamos se cuidar que tudo vai passar e a gente está aprendendo e está divulgando conhecimento. Um abraço a todo mundo, tudo de bom para vocês. Forte abraço, Ângelo, e agradeço pela sua atenção e estar junto com a gente. Um abração e valeu. Vamos em frente. Vamos em frente.